Olá! Mais uma página aí especial do Diário de Bordo para você. No meio de tantas profecias, no meio de tantas promessas, eu resolvi fazer esse vídeo para você, para explicar para você algumas coisas, porque as igrejas hoje falam muito de vitória. As igrejas hoje, vitória, 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 você vai ter, você vai conquistar, você vai conseguir. E as pessoas hoje estão sendo levadas a acreditar apenas que evangelho é só vitórias, que a pessoa vai só ganhar, vai só conquistar. Quando, na verdade, o evangelho é abnegação. O evangelho é luta. E sem luta, nós não vamos vencer. Sem luta, nós não teremos vitória. Então, meu irmão, eu quero mostrar para você que o povo que estava lá no deserto, o povo de Israel, enfrentou muitas lutas. E este mesmo povo teve, sim, derrotas. Um povo que caminhou com Deus no deserto, um povo que tinha nuvem sobre as cabeças durante o dia, coluna de fogo durante a noite, um povo que Deus escolheu para tirar da escravidão. E ainda assim, esse mesmo povo foi desobediente, esse mesmo povo não quis cumprir os estatutos de Deus, e esse povo saboreou derrota, sim. E nos dias atuais não é muito diferente, não. Porque também o povo está sendo conduzido, está sendo ensinado que evangelho é só vitória, como eu já disse. Mas não é não, meu irmão. E eu vou mostrar para você alguns trechos aqui da Bíblia em que pessoas, seguidores de Deus, pessoas escolhidas por Deus, tiveram também os seus momentos ruins. Quero começar com Josué. Livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 20, onde a palavra diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Bem, se você não conhece essa história, leia a história de Acã e Josué no capítulo 7 de Josué. Israel saiu para uma batalha, liderados por Josué. E a ordem de Deus para aquela batalha foi de que eles não pegassem nenhum despojo de guerra. O que eram os despojos de guerra? Os despojos de guerra era quando alguém saía para lutar com alguém e vencia esse alguém, eles tinham o direito de levar roupas, espadas, objetos, principalmente de ouro, etc. Pegar do inimigo e levar para si. Era a ordem de Deus. E então, excepcionalmente, nesta batalha, Deus ordena para que eles não pegassem absolutamente nada. Mas Acã desobedeceu a ordem de Deus. Acã ia passando pelo meio dos mortos e viu uma capa muito bonita. Acã então olhou e disse: uma capa? Isso não é nem levado em conta, Deus não vai levar em conta isso. E pegou aquela capa para si. Depois viu canecas de ouro, achou bonita. Poxa, Deus não vai fazer conta de canecas. Deus estava falando de ouro, de coisas grandes, de muita coisa. E também pegou para si, escondeu, levou e enterrou, escondeu dentro da sua tenda. Então, na outra batalha que houve, Israel foi derrotado.
E Deus fala para Josué, olha, é porque existe pecado aí no meio de vocês. E então Acã se apresentou porque Deus mostrou para Josué quem era que estava. No versículo 25 do capítulo 7, a Bíblia vai dizer assim: E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e o queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Versículo 26, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Então, meu irmão, você acha que hoje está diferente? Você acha que hoje Deus mudou? Nós estamos no tempo da graça, então Deus não faz muita conta disso, daquilo. Isso aqui é um pecadinho, isso aqui para Deus não quer dizer absolutamente nada, isso aqui também não é nada. E aí as coisas vão acontecendo, você prova, saboreia o gosto amargo das derrotas, como saboreou aquele povo, e aí você fica culpando Deus pelas suas desobediências, pelos seus erros. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje estão ensinando apenas e tão somente que as pessoas tenham vitórias, vitórias e vitórias e vitórias. E quando a Bíblia não diz isso, a Bíblia, a história do povo de Israel, nos prova que o povo de Israel saboreou muitas derrotas justamente por causa de não fazer conta de algumas coisas, de achar que Deus ia ser complacente. Primeiro a Samuel, no capítulo 4, no versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Veja bem a providência de Deus aqui no meio do povo de Israel. Os hebreus estavam ali acampados e os filisteus com medo dos hebreus. Mas perderam também mais uma batalha por desobediência. Nós vamos ver também no livro de 2 Crônicas mais uma passagem que o povo de Israel saboreou como amarga. 2 Crônicas, capítulo 17 e 18, diz acerca do rei Josafá, né? Josafá, então, faz uma aliança que não era para fazer, desobedece a Deus, e aí prova novamente da derrota. Novamente Israel foi derrotado, porque desobedeceu a Deus. E aí eu quero, para não ficar muito comprido, ir com você no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Atos no capítulo de número 27. Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio de um navio. Veja bem, meu irmão, minha irmã, que Paulo é um missionário que até hoje não houve igual. Paulo era, no começo, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era aquele que perseguia a igreja. Paulo matava os cristãos, Paulo tinha prazer em assistir à morte dos cristãos. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, e aí a primeira reação de Paulo ao ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco foi dizer para Jesus: quem és tu, Senhor? Paulo, um incrédulo, Paulo, alguém que perseguia, e de repente reconhece Jesus como Senhor. Quem és tu, Senhor?
E aí a vida de Paulo é transformada. Paulo, de perseguidor, passou a perseguir. Paulo, um homem que após a sua conversão se dedicou integralmente à obra. Então, era um homem que pela visão da igreja de hoje, era para ser um homem vitorioso, porque Paulo era um homem que dedicava-se integralmente a abrir igreja, a viajar, a fazer missões. E Paulo é preso. Paulo é preso e levado dentro de um navio para outra cidade. Mas no meio dessa viagem, diz a Bíblia que um grande vento soprou, e no versículo 15, eu quero ler para você, versículo 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio. E temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. No versículo 19 e 20 diz: e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículos 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, disse Paulo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha o que Deus faz na vida de Paulo. Apesar de toda a tribulação, apesar do vento, de um grande nevoeiro, de um grande vento em que o navio estava à deriva, tiraram até as armações do navio para ver se o navio se sustentava mais. E vem Deus e diz: olha, Paulo, fica tranquilo que nem você e nem os que estão dentro desse navio vão morrer. E Paulo, se você continuar lendo essa história, agarrado a destroços, dizia para os outros: fiquem tranquilos, porque meu Deus disse que nada vai acontecer conosco. Mas foram dias de lutas terríveis, terríveis. Mas hoje as pessoas estão sendo levadas a não ter lutas, a não enfrentar lutas. As pessoas hoje estão sendo ensinadas, vou repetir mais uma vez para você, apenas a serem vitoriosas. Coisa que não é verdade, irmão. Jesus disse que nós teríamos aflição. Jesus disse que iam chegar dias que nós teríamos aflição, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não desanimar. Mas hoje, o que eu vejo são crentes mal preparados, porque só contam o lado bom do evangelho para os crentes. Olha, meu irmão, se você começar a frequentar a igreja, todos os seus problemas vão ser solucionados. Seus problemas acabaram. Se você vier para a igreja e virar dizimista fiel, virar ofertante, seu casamento vai ser restaurado. Sua saúde vai ser restaurada. As portas vão se abrir e você vai arrumar um ótimo emprego. E você vai conseguir pagar as suas dívidas assim, como num passe de mágica, coisa que não é verdade. Isso é um evangelho mentiroso. Isso é um evangelho de falsas promessas. Isso é um evangelho que não existe, irmão. É um evangelho que não existe, minha irmã. Porque para que eu ou você sejamos abençoados é necessário, e eu sempre digo isso, é necessário ter relacionamento com Deus. É necessário passar pelo processo da transformação, pelo batismo. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. É necessário passar pelo processo de nascer de novo. É necessário passar pelo processo
de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e confiar naquilo que você está fazendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o que é o mais que a Bíblia fala? Não é dinheiro não, meu irmão. Não é dinheiro não, minha irmã. Não é prosperidade só, como dizem. Não é vitória só. É o mais de que fala a Bíblia, e o mais ele fará é aquilo de que você necessita. É aquilo de que você está precisando para que a sua vida comece a andar novamente. Só que, de repente, aquilo que você está precisando não inclui só coisas materiais, inclui também coisas espirituais. E aquilo que você, de repente, está precisando é de uma mudança, é de uma conversão, é de uma transformação, mudança de direção. Né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Não adianta você dizer que aceitou Jesus e continuar com as mesmas práticas. Não adianta você dizer que aceitou a Jesus e continuar frequentando os mesmos lugares, as mesmas companhias, meu irmão, porque mudança de vida requer mudança de comportamento. Vou repetir para você. Mudança de vida requer mudança de comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, os lugares que você frequenta, as companhias com quem você anda, muitas vezes você não vai conseguir enxergar Jesus. Por isso, muita gente dentro da igreja, muita gente aceita Jesus, mas aí só ouve de vitória. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai dar em dobro, Deus vai restituir, eu quero de volta o que é meu, etc, etc, etc. Promessas vazias que nunca vão se cumprir. Sabe por quê? Porque é necessário passar pelo processo da transformação, como se fosse uma limpeza física e espiritual principalmente. Sem essa mudança, meu irmão, não adianta que você não vai conseguir estar bem dentro da igreja. Por isso que muitas pessoas começam a frequentar uma igreja, aí elas vão um mês, a vida do mesmo jeito. 2 meses, a vida do mesmo jeito. 6 meses, a vida do mesmo jeito. E não vai mudar, irmão. Sabe por que não vai mudar? Porque te ensinaram que só o fato de você dizimar e ofertar a tua vida vai mudar. E não é por aí. Não é assim. Deus não precisa do teu dinheiro. A obra física talvez precise. Mas Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não vende bênção. Deus não diz assim, ó, me dá aqui que eu te dou aqui. Não, Deus não faz barganha. Deus não vende bênção, irmão. O que é necessário é você ter um relacionamento com Deus, o que a maioria das igrejas hoje não ensina. É necessário conhecer a Deus aqui, ó, através da palavra, através da Bíblia. É necessário conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você não conhece a Deus, e não conhecendo a Deus, você não consegue entender o que Deus quer fazer na sua vida. Você não consegue entender o que Deus quer de você. E o que Deus quer de você é transformação, é mudança. Todos nós fomos chamados para uma novidade de vida. Todos nós fomos chamados para uma transformação. E se não houver transformação, não haverão bênçãos, meu irmão. É necessário entender isso. Ah, mas alguns dizem, Deus me chamou assim, por isso que eu vou continuar assim, porque Deus se agradou de mim do jeito que eu sou. Engano, você está enganado, irmão. Por isso que nada acontece na sua vida. Por isso que as coisas não mudam na sua vida. Deus te chamou para uma transformação. Deus te chamou para uma mudança. Deus te chamou para te abençoar, sim, mas para que você seja abençoado,
Primeiro, você tem que cumprir aquilo que Deus requer de você. E não é difícil. Jesus veio aí provar para mim, para você, para todos nós, que era possível. Mas as pessoas querem ser abençoadas apenas dando dinheiro, achando que dando dinheiro, dando dízimo, dando oferta, vão ser abençoadas. Meu irmão, não é assim não. É muito mais do que isso. É um conjunto de coisas para que você seja abençoado. Primeiro você tem que saber que você não foi chamado, você não foi escolhido, como algumas igrejas dizem, como algumas igrejas pregam. Você, meu irmão, não foi chamado para ser rico. Você não foi chamado para ser rico. Você não foi chamado para ser rico, você foi chamado para ser... Você foi chamado para ser salvo. Você não foi chamado para ser rico. Você foi chamado para ser salvo. Deus te escolheu para te salvar, para que você readquira o direito à vida eterna. Não adianta você ser próspero aqui. Não adianta você construir, você ter empresa, você ter casa com piscina, você ter carro último modelo, porque o dia que você partir vai ficar tudo aí. Jesus foi muito claro quando ele disse: procurai ajuntar tesouros no céu e não na terra, onde o ferrugem, a traça, tudo consome. Irmão, você tem que ajuntar tesouro no céu. E para ajuntar tesouro no céu é necessário uma transformação. Agora, derrotas vão existir. Vão existir derrotas. A derrota do povo de Israel pelo pecado de Acã. A derrota, meu irmão e minha irmã, Esther. Esther não começou como rainha ali, não. Esther passou um bom bocado para chegar onde chegou. José, lá no Egito, foi vendido pelos irmãos. José era escolhido. José tinha intimidade com Deus. José foi vendido pelos irmãos, foi escravo, levado como escravo para a casa de Potifar. Depois foi preso novamente quando José achou que a vida estava estabilizada. Bom, estou aqui de escravo, mas estou bem, estou trabalhando, ninguém me perturba. Vem a mulher de Potifar e faz o que faz. José preso novamente, mas jamais deixou de acreditar em Deus, jamais se desviou. Porque o que mais se vê hoje são os crentes saindo da igreja porque Deus não abençoa, porque Deus não enriquece, porque as dívidas continuam as mesmas, porque ele dizimou, porque ele ofertou e as dívidas continuam e o problema no casamento continua e o desemprego continua. Meu irmão, José fica preso ali por um longo tempo. 2 anos ali, cerca de 2 anos ou mais, preso. E dentro da cadeia, que não era como é hoje também, eram no meio da terra, eram embaixo lá da terra. Era como se estivessem soterrados. Era um lugar fétido, úmido. E José ainda assim praticava a palavra ali. E usava o dom que Deus havia lhe dado de interpretar sonhos. José, em momento algum, deixou-se desviar. Temos o exemplo de Moisés aí na Bíblia, que conduziu aquele povo por 40 anos. E Deus chama Moisés e diz: olha, está vendo a terra prometida? É aquela ali, Josué. Moisés, é aquela terra ali, Moisés. Mas você não vai entrar ali. E Moisés, minha Bíblia não diz em momento nenhum que Moisés fez biquinho e se desviou. Ah, quer dizer que eu fiquei 40 anos aqui, Senhor, e agora, na hora de entrar na terra, eu não vou entrar, o Senhor está dizendo, então para mim chega, eu paro aqui, não venho mais, não quero mais esse negócio. Não. Muito ao contrário, irmãos. Muito ao contrário. Mas hoje, as igrejas estão ensinando que você tem só que ganhar. Quando não é assim. Porque quando está tudo bem, eu costumo dizer que quando está tudo bem, a gente só desaprende.
É nas derrotas que a gente aprende, é nas derrotas que a gente cresce, é nas batalhas que a gente aprende a ser estrategista, é nas batalhas que a gente aprende a orar, a buscar Deus, a jejuar, a orar nas madrugadas, é nas batalhas, porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não vai no culto, a gente inventa um monte de desculpa para se afastar da obra, para se afastar de Deus, mas quando o calo aperta, quando a coisa fica rústica de verdade, é aí que a gente procura Deus, é aí que a gente ora, é aí que a gente jejua. Meu irmão, é necessário ter um relacionamento com Deus, senão as coisas não vão fluir. Então é nas derrotas que a gente cresce, é nas derrotas que a gente aprende, é nas derrotas que a gente se fortalece e vai ficando mais forte e vai aprendendo a não cometer os mesmos erros. Mas como as igrejas hoje estão ensinando apenas o povo a ter vitória e vitória e vitória e vitória, estamos criando um monte de crentes mimados. Vou repetir, estamos criando um monte de crentes mimados que na primeira pancada foge da luta, na primeira pancada desiste, não quero mais, chega. Depois que eu vim para a igreja, minha vida tá um inferno. Depois que eu vim para a igreja, minha vida é só luta. Chega, não quero mais. É isso que a igreja, infelizmente, está fazendo nos dias de hoje, criando crentes mimados, porque diz para ele quando ele chega na igreja ou lá no evangelismo que a vida dele vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, que vai ser só maravilha. Não fala das lutas. E tem lutas, irmão. Eu tenho luta. Você tem lutas. E às vezes a luta parece que não vai acabar. Mas as igrejas gostam de usar versículos isolados. Eis que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas elas não dizem para você que às vezes essa noite pode durar 1 ano, 2 anos. Pode ser uma noite comprida, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, essa noite de que fala o salmista, não é uma noite que você deita às 8 e acorda às 6 da manhã, às 8 da manhã. Não! Às vezes essa noite é demasiadamente comprida. Essa noite na minha vida aqui, durou mais de 10 anos. Foram mais de 10 anos que eu estive no vício do álcool. E cada vez afundando mais e afundando mais e afundando mais. E amanhã na minha vida veio depois de 12, 13 anos, irmão. Não foi assim, Não foi. E não é na vida de ninguém, não. Não se iluda. Tem luta? Tem. Mas aí tem vitória. Porque só tem vitória quem luta. E aí é na adversidade que você vai crescer, é na adversidade que você vai aprender e principalmente é na adversidade que você vai ter história para contar. É na adversidade que você vai ter testemunho para contar. Porque a igreja de hoje vive muito do testemunho alheio. Raramente o crente tem um testemunho para contar, mas ele tem um monte, presta atenção aqui, O crente tem um monte. Tem crente que tem coleção de DVD, de autoajuda, DVD de bênção. Eu testemunho não sei de quem. Irmão, isso aqui é da garganta que eu não estou tomando água, esqueci de trazer a água. Vai pensar que estou doente não, viu? Então, esquece. Um monte de DVD de bênção, de testemunho do outro e do outro. Mas ele mesmo não tem testemunho para contar, não tem história para contar, sabe por quê? Porque se vier luta para ele ter história para contar, ele cai fora, ele deserta, ele sai da igreja, ele não volta mais. Então eu vejo muito crente aí vivendo de testemunho dos outros, eu vejo muito crente postando vídeos e mais vídeos
do outro pregando, do outro fazendo, e dele mesmo ele não põe. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Vejo pastor que não põe aí um vídeo dele ministrando uma palavra, mas põe testemunho não sei de quem, põe testemunho não sei de quem, põe lá não sei de quem, dele mesmo não põe nada. E aí, o que você está fazendo? É na luta que a gente cresce, é na luta que a gente cria casca, é na luta que a gente fica resistente, irmão. Agora, crente mimado, como eu já disse, primeiro tapa ele, perna pra que te quero. Ai, o diabo se levantou, e daí? Ele só levantou, né? Crente que tem medo de macumba, crente que tem medo de maledicência, crente que tem medo de praga. Como é que é isso, irmão? Como é que é isso? Sabe por quê? Porque as igrejas estão ensinando apenas você vai ficar rico. Você vai ficar rico. Você vai ter casa com piscina. Você vai ter carro zero. Você vai ter seu próprio negócio. E aí a ganância atrai. Só que não há transformação, não há mudança e principalmente não há bênção. Para ter bênção é necessário haver mudança. Para ter bênção é necessário ter lutas. Para ter bênção é necessário você aprender que evangelho, é necessário você aprender que seguir Jesus é como Jesus disse, não é como estão dizendo por aí. Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me siga, não é venha na minha frente, venha do meu lado, é atrás. E negar a si mesmo é difícil. Negar a si mesmo é ser rico e aceitar ser pobre. Negar-se a si mesmo é se achar o dono da verdade e descobrir que a verdade é Cristo. Negar-se a si mesmo é fazer de conta, muitas vezes, que não ouviu, que não viu. Negar-se a si mesmo é muitas vezes ouvir insultos, afrontas, e ao invés de responder, ir orar, ir chorar no pé do Senhor. Negar-se a si mesmo não é fácil não. E tomar a cruz então? E tomar a cruz é pesada, a cruz machuca. A cruz pesa, a cruz cria feridas no ombro. Mas ninguém quer, mas quer ser rico, quer ser próspero. Meu irmão, sem luta, sem derrota, não tem vitória, não tem testemunho, não tem história. E principalmente, não tem vida eterna. E você foi chamado para ser salvo. Você não foi chamado para ser rico, mas para ser salvo. Então não seja mais um crente dodói. Não seja mais alguém que está dentro da igreja porque ficou doente, porque está desempregado, porque está com o casamento arruinado. Seja alguém dentro da igreja que está ali porque quer readquirir o direito de ter uma vida eterna, porque quer realmente seguir a Jesus, porque quer realmente ter o próprio testemunho. E assim você vai ver que Deus vai te abençoar. E aí sim, quando você entender essas coisas, sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe.